Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é André Torres e, atendendo aos pedidos nos comentários dos primeiros vídeos do canal, eu achei melhor falar sobre o tema que é mais urgente, mais importante nesse momento. É um pedido de como ajudar os profissionais da saúde e outros trabalhadores a lidar com a preocupação e a ansiedade durante um momento difícil que a gente está passando, que é o enfrentamento da crise sanitária do Covid-19. Eu agradeço à minha amiga Juliana Barbosa pela ideia, pela sugestão do pedido. Eu tentei unir aqui um pouco de outros temas sugeridos também nos vídeos, como ansiedade, por exemplo, que eu acho que é um dos grandes inimigos da nossa atuação, uma das grandes dificuldades que a gente precisa enfrentar nesse momento. Então pode ser que esse vídeo ajude outras pessoas em outras situações de ansiedade. Mas nós temos várias pessoas trabalhando aí fora, né? Seguranças, motoristas, caixas de supermercado, recepcionistas, porteiros, entregadores e outros trabalhadores de serviços essenciais. Quem está na linha de frente vive uma série de emoções e inseguranças. Eu já fui linha de frente na assistência social, eu colecionava situações difíceis de lidar, situações que jamais seriam previstas nos livros. A experiência é soberana, principalmente nas situações limite. Primeiramente, vamos pensar um pouco sobre o que é ansiedade. De forma geral, a psicologia entende que ela é um estado estressante que visa antecipar um perigo. Algo ruim vai acontecer e eu fico reagindo a isso de uma forma estressante, agitada. Uma de suas características é o afunilamento da atenção, que até pode ajudar pontualmente para me focar totalmente naquele perigo, mas se isso prolongar, eu vou ter muitos prejuízos com os efeitos da ansiedade no meu corpo e na minha percepção, no meu pensamento, nas minhas emoções. Fazendo uma reflexão sobre esse conteúdo, eu penso duas coisas. A primeira, se a atenção afunila, ela provoca um foco bastante definido num determinado tema ou objeto. Porém, nem sempre o foco no qual a gente fixa a atenção é o foco no qual a gente deveria fixar a atenção, né? Em resumo, qual é o objeto que minha atenção está focando, que minha atenção está voltada para ele. Por exemplo, eu posso estar diante de um paciente que precisa de atendimento, eu sei fazer o trabalho, mas o foco da minha atenção com a ação da ansiedade está voltado na preocupação que eu tenho de contaminar a minha família. Então, naquele momento eu não estou ali na frente do paciente, eu estou lá em casa, preocupado com as pessoas, com a hora que eu vou chegar em casa. Então, esse tempo também não chegou, então eu também não estou lá. Psicologicamente, eu não estou nem aqui e nem lá. Então isso pode fazer com que o meu atendimento perca em qualidade, que a minha atenção não seja suficiente para lidar com uma situação que às vezes nem é tão complexa, é mais simples, né? Mas eu não consigo estar ali presente para executá-la. Não é por mal, mas é justamente por causa dos limites da minha condição psicológica. Todos nós somos limitados, todos nós somos humanos e temos nossas características próprias, né? Esse é um ponto muito importante de ser compreendido nesse momento. Nós temos limites. Segunda coisa que eu pensei sobre a definição de ansiedade ainda é que as situações não são pontuais, né? Quando falam que a ansiedade surge diante de um problema, quando a gente vive o dia a dia e principalmente numa situação ainda mais complexa como essa, esse problema não é único. São situações que vão acontecendo uma atrás da outra, né? Eu vivo a ansiedade de uma situação estressante e em seguida já tenho que lidar com outra. Então não existe só a questão do prolongar a ansiedade, mas ela vai se renovando o tempo todo, né? Constantemente. Então eu começo a normalizar, a achar que é normal
estar vivendo num funcionamento estressado, acelerado. Algumas pessoas estranham quando elas estão trabalhando num ritmo normal, porque elas estão muito habituadas a viver sob a correria do estresse, né? Mas antes de dar algumas sugestões para lidar com essa situação emergencial, eu queria agradecer outra amiga minha, que é a Lívia de Paula, minha amiga mineira de anos, porque ela me mandou esses dias um trabalho, me indicou o trabalho de uma psicóloga chamada Débora Noal, que tem muita experiência para lidar com situações de emergência. Ela já esteve em vários países, inclusive lidando com epidemias, no caso do Ebola, né? Numa entrevista recente, ela fala também sobre a situação do Covid-19 e as considerações que ela faz sobre os profissionais da saúde que têm que lidar com situações de cuidar de quem está doente, são muito parecidas com o que eu vinha pensando para fazer esse vídeo, né? Então, os relatos que ela vem trazendo, que ela tem ouvido dos profissionais de saúde, são principalmente sobre ansiedade extrema, e aí vem o tema ansiedade que eu elegi, o medo, desconforto, tristeza, sensação de ser rotulado como alguém que transmite a doença, olha só, e até medo de sofrer violência na rua por causa desse estigma. Então olha que coisa cruel, né? A pessoa está lá trabalhando justamente para enfrentar a pandemia e ela é tratada como alguém que está trazendo o mal, né? Está trazendo o vírus para a população. Então olha que preconceito sobre esses profissionais que estão nos ajudando tanto. A Débora Noal, ela considera que numa situação como essa é mais importante auxiliar os profissionais da saúde na autogestão da ansiedade do que orientá-los a procurar uma ajuda especializada. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que a gente tem como passar algumas ideias, algumas dicas, algumas técnicas para que esses profissionais se cuidem no momento da situação mais difícil de lidar, do que toda hora encaminhá-los para um atendimento, né? Claro que isso não elimina o trabalho da psicoterapia, do plantão psicológico, mas o trabalhador da saúde ele vai precisar lidar com a ansiedade muito mais vezes do que ter um auxílio direto de um profissional da saúde mental. E é sobre essas dicas que eu quero falar, principalmente relacionadas à ansiedade extrema, né, que eu acredito ser o problema mais frequente dentro das situações profissionais. Eu peguei um pouco das orientações que ela dá e acrescentei algumas reflexões próprias voltadas para esses profissionais. Como eu disse no começo do vídeo, também podem servir para outras pessoas, para outras situações de ansiedade. Vamos lá. Primeira, autopercepção. A primeira coisa importante a ser feita é perceber a própria ansiedade. É muito difícil, mas é desejável que a gente se perceba nas situações que estamos vivendo, né? A gente está vivendo uma situação e a gente se percebe nessa situação. Não só resolvendo os problemas que aparecem, mas também olhando para como estamos lidando com esses problemas, como eu estou nesse cuidado que estou proporcionando. Prestar atenção em como está o meu corpo, minha respiração, se eu estou agitado, se eu estou inquieto, como que eu estou me sentindo, quais são as minhas necessidades nesse momento. Ainda que eu não consiga atender as minhas necessidades nesse momento, até porque eu estou ocupado, né, justamente por estar cuidando do outro, é importante que eu saiba quais são elas. Dessa forma, eu evito misturar as minhas necessidades com as necessidades do outro, né? Seja o outro que eu estou cuidando, sejam os outros da equipe. Se possível, eu posso até tentar atender essas necessidades mais tarde, depois do trabalho, depois que eu for embora, né? Um momento de intervalo. Só que eu só vou conseguir atender se eu souber quais são, né? Quanto mais próximo eu chegar dessa clareza, melhor. Quando eu estou ansioso, eu mesmo, André, quando eu estou ansioso, eu tenho pressa de terminar logo as coisas, eu fico desastrado fisicamente, eu derrubo coisa, eu trombo, eu tropeço, eu falo que não devo, eu me irrito com facilidade, é um desastre, assim. Então, a ansiedade se torna perigosa
dependendo do procedimento que está sendo realizado. Então, se eu vou fazer uma coisa que exige atenção, exige cuidado, eu posso ser muito... causar danos ao exercer essa atividade estando ansioso. Fazer as coisas de uma forma rápida não significa fazer as coisas com pressa. A primeira, né, você fazer rapidamente é sinal de prática, de experiência, eu já sei fazer isso, então eu acabo fazendo rápido. Já a pressa é a afobação, né, é um sintoma da ansiedade, eu estou agindo querendo que o futuro chegue logo, passar logo por essa situação, e isso não é nada bom. Quando eu percebo que eu estou ansioso, eu tenho a possibilidade de lidar com essa ansiedade. Se eu não percebo, se eu não tenho essa consciência, é muito mais difícil poder lidar com ela. Então eu preciso assumir que estou ansioso e isso não é defeito nenhum. Todo mundo está passando por várias situações de ansiedade, principalmente hoje em dia. 2. Foco no protocolo. Aproveitando aquela característica da ansiedade de afunilar a atenção, vamos tentar nos utilizar um pouco disso e voltar a nossa atenção para o protocolo. O que quer dizer isso? Como eu sei o protocolo, fui treinado para isso, pode ser um protocolo de um procedimento médico, da enfermagem ou de atendimento, como pode ser também uma atenção em preencher um formulário, em fazer a higienização das mãos, a higienização do corpo, né, para poder trabalhar, enfim, qualquer procedimento que você precise seguir etapas. Isso é uma forma de buscar segurança naquilo que é conhecido. Então, assim, se está tudo espalhado, tudo confuso, quando eu busco um procedimento, eu busco um conjunto de ações já conhecido, que eu tenho experiência, eu consigo trazer, puxar a atenção e o foco para essa atividade. Às vezes alguns pensamentos distraem a gente, eles tentam puxar a atenção e pode ser que em algum momento eles precisem ser desgastados, né? Até que eu consiga recobrar a atenção novamente. Como é que eu faço isso? Deixo esses pensamentos passarem, né? Isso é uma dica muito comum em meditação. Deixa o pensamento vir e ir embora. Uma hora ele gasta, ele se cansa, né? Ele tem uma função que ele aparece, cumpre e tchau. Então, se eu ficar me prendendo a cada pensamento, eu vou ter toda a minha percepção e a minha atenção voltadas para uma coisa que eu não deveria estar tendo nesse momento de emergência. Dessa forma, eu consigo retomar o foco nos procedimentos com mais qualidade na ação. 3. Clareza em equipe. Quanto mais clareza, quanto mais diálogo aberto houver entre os membros da equipe, com os gestores, com os pacientes, melhor. A clareza reduz a ansiedade, proporciona a possibilidade de acordos, de estabelecimento de regras, promover a tranquilidade através da sensação de que as pessoas estão sendo ouvidas e atendidas, assim como a sensação de segurança de estar sendo apoiado por um grupo, de estar sendo apoiado pelos procedimentos e pelas regras desse grupo. Então, a sensação de pertencimento a essa equipe também é muito importante. É claro que isso não significa parar tudo para fazer longas reuniões, nem é possível, né? A gente tem bastante trabalho, mas o simples fato de mostrar abertura para ouvir o que as pessoas querem dizer ou o que elas estão precisando já faz muita diferença. O que não ajuda em equipe? Procurar um culpado. Qualquer situação que aconteça, quero descobrir quem foi o culpado. Isso nem sempre ajuda. Buscar punir o outro por discordância. Então, às vezes, eu quero provar que o que o outro disse está errado, então, de alguma forma, eu acabo colaborando para que dê errado. Ninguém quer que os procedimentos deem errado agora. Ainda que eu não tivesse razão, é importante que isso funcione bem. Se eu tivesse razão, também não preciso jogar na cara do outro e ficar dizendo não disse, não falei. Isso estraga todo o espírito de equipe de pertencimento. Vamos aceitar que todos nós, tanto eu quanto os meus colegas, somos limitados e passíveis de erro. Da mesma forma, se eu errar,
evitar ficar justificando os equívocos, é melhor eu assumir logo a responsabilidade, eu não preciso ficar me pronunciando o tempo todo, mas eu ter consciência do que eu fiz para não repetir isso novamente. Isso é o mais importante, né? Que não aconteça. Quarto, uma dica mais geral, né, não é específica para a área de saúde, mas sobre a ansiedade, no caso do Covid-19. A ansiedade, ela geralmente aparece quando tem muita agitação, sobrecarga, principalmente quando a gente não tem clareza sobre o que está nos incomodando. Então, assim, a gente está inquieto por algo, tentando buscar um problema para resolver, mas como nós não sabemos exatamente que tema ou que objeto é esse, a gente fica com uma atenção flutuante, voltando para diversas coisas e trocando de objeto. Então, o que a gente pode fazer, né? Nós estamos lidando com um perigo que é invisível a olho nu. Então, olha só, já tenho a dificuldade de me concentrar e ainda esse objeto não é grande o suficiente para que eu possa olhar diretamente para ele, né? E isso ajuda a distrair a minha atenção. Uma dica é tentar imaginar, criar uma imagem, uma possível visualização de onde poderia haver o vírus, né? Eu, quando tenho que ir ao mercado ou alguma coisa do tipo, eu fico tentando imaginar uma névoa perto das pessoas, assim, eu imagino até uma cor roxa, meio violeta, perto da respiração das pessoas, por onde aquela pessoa passou, se tem alguém com máscara, essa névoa é menor, se tem alguém sem máscara, essa névoa é maior, então ela passa respirando, aquilo tem um tempo que eu ainda enxergo essa névoa, não que eu enxergue, tá? Mas eu imagino essa névoa até ali baixando, depois que eu acho que baixou é que eu vou para aquele lugar onde ela passou. Então é uma coisa que eu tenho usado e eu acho que funciona. Imagino também quando eu vejo as pessoas espirrarem, tossirem, aquela névoa está ali, né? Onde ela pôs a mão, né? Onde pode estar potencialmente contaminado. Então o cérebro pensa em imagens, né? Então se eu puder colocar imagens que não estão ali, que seria o papel de uma realidade aumentada, uma realidade virtual, isso pode me ajudar. 5. Eu sei que é irônico a gente falar em respiração numa situação em que a respiração é justamente uma forma de contágio nesse momento, né? Mas se você estiver num ambiente seguro, se você conseguir ter um local em que você possa praticar alguma técnica de respiração, respirar profundamente para baixar um pouco o ritmo do organismo, da sua agitação, dos pensamentos acelerados, isso ajuda bastante, né? Se você quiser complementar, pesquisar alguma técnica de respiração para praticar quando precisar, seria bastante interessante. Provavelmente há muito conteúdo na internet, né? 6. O que os outros dizem sobre nós, com certeza nos afeta. Mas, né, por mais bem intencionados que a gente esteja, nós não temos como controlar o que as pessoas pensam sobre nós e nem sobre ninguém. Então o medo de como os outros estão nos julgando é um medo sobre o qual eu não tenho nada o que fazer, né? Quantas vezes eu me vi mal interpretado quando eu tentava, na melhor das intenções, ajudar alguém, apoiar alguém, e essa pessoa entendeu exatamente o contrário do que eu dizia. Às vezes até concordando com ela, mas ela não entendia que isso era uma concordância. Então, assim, nós temos responsabilidade sobre as nossas emoções, nossos pensamentos, nossas atitudes, mas não sobre o julgamento que os outros têm sobre a gente, sobre o que a gente faz, sobre o que a gente fala, sobre o que a gente pensa. Isso é uma responsabilidade do outro. Então, é muito importante a gente se libertar dessa responsabilidade, né, para poder ajudar na nossa saúde mental. 7ª e última dica, 7ª, né? Assim como nós não controlamos o que os outros pensam, também precisamos aceitar o fato de que o nosso controle tem limites. Então tem muita coisa que eu posso fazer, que está ao meu alcance, assim como tem muita coisa e talvez muito mais coisas, talvez não com certeza, que não estão no meu alcance, né? Se nem a pessoa que está a poucos metros de mim eu tenho controle sobre, imagina sobre tantas coisas que acontecem no mundo nesse momento, né?
Por mais que eu me dedique, por mais que eu exerça a minha função da forma mais exemplar possível, eu não vou conseguir resolver todos os casos que eu receber, todos os problemas que eu enfrentar, assim como não vou salvar todas as vidas que passarem pela minha função. Ainda que eu tenha a sensação de impotência diante disso, a aceitação dessa impotência e dessa tristeza, né, proveniente de saber que o meu trabalho não é suficiente, essa é uma conexão importante com a realidade, com a vida, sem idealizações, sem falsas esperanças, achando que eu vou salvar o mundo, que eu sou o super-homem, né, que eu sou o melhor profissional, que mudei a história da humanidade. Não é assim que as coisas funcionam, né? Eu preciso aprender a me frustrar, né? Porém, nem sempre a gente se dá conta, e aí vem uma reflexão importante, ao mesmo tempo que a gente tem limites, tem que reconhecer essa impotência, né, aceitá-la, nem sempre a gente se dá conta do quanto a gente ajuda as pessoas simplesmente por cumprir nossas funções, né? Nossa função está estabelecida, nós sabemos executá-la, se não sabemos, vamos treinar para saber, né? E isso, por si só, ajuda muitas pessoas, né? Então, se a gente conseguir se lembrar disso no momento difícil ou nos momentos difíceis, isso pode trazer forças para a gente continuar. Eu posso não vencer todas, mas eu posso tentar promover a dignidade humana ao máximo que me for possível. Então, retomando e resumindo um pouquinho o conteúdo que eu apresentei aqui, vamos tentar lembrar dessas 7 dicas. Primeira, autopercepção. Como eu estou me sentindo, como está o meu corpo. Segunda, foco no protocolo. Né? Buscar segurança no meu treinamento, na minha experiência. Terceiro, clareza em equipe. Conversar da forma mais objetiva e aberta possível, evitando julgamentos. Quarta, tentar visualizar o rastro do vírus. A imagem me ajuda a me prevenir. Quinta, respirar profundamente para relaxar quando estiver num ambiente seguro. Sexta, se eu não controlo o que os outros podem pensar sobre mim, eu vou me concentrar no meu próprio trabalho, no que está ao meu alcance. Sétima, vou tentar fazer o meu melhor possível, mas sou limitado. Não vou conseguir resolver todas as situações. É isso que me faz humano e é isso que me faz precisar do outro, assim como o outro precisa de mim. Eu espero que, de alguma forma, esse conteúdo possa ajudar vocês principalmente que estão na linha de frente da atuação, que são muito importantes nesse momento, e que passam por muitas situações difíceis e muitas vezes sem ter o devido reconhecimento. Minha tentativa de contribuir é o meu agradecimento, meu muito obrigado. Quem gostou pode curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar. Eu agradeço novamente. A intenção dessas dicas, gente, dessas dicas e reflexões, é buscar um mínimo de estabilidade emocional para a gente conseguir seguir adiante. No sentido existencial, a ansiedade é se lançar para o futuro tendo um medo como fundamento, a insegurança. Com ou sem medo, o futuro virá. E é muito importante que a gente se prepare para ele da melhor forma possível. Ter medo não significa ser covarde. Ter coragem é fazer as coisas mesmo sentindo medo, mas fazer. Boa jornada para vocês, um grande abraço, até a próxima.